Eu sou Maria D'Arienzo, sou astróloga e Master Coach. Eu hoje vou falar sobre um planeta muito importante que é o nosso Sol, que é a nossa energia vital. E eu sempre medito um pouquinho antes de começar as nossas lives aqui. Eu gosto de entrar bastante em contato com a minha essência interior, porque quando eu tô aqui falando de astrologia, não sei se vocês viram o post que eu coloquei aí sobre a minha missão, né? É a forma como Deus fala comigo, né? Minha missão é ajudar as pessoas a se conectarem com a sua luz interior através da astrologia. E é assim que eu faço, né? Então toda vez que eu vou fazer uma live, uns minutinhos antes eu faço uma concentração, entro para dentro de mim, para que essa minha sabedoria sente aqui junto comigo e fale com vocês. O Sol no mapa natal é importantíssimo, porque ele é o nosso signo, né? É a nossa força de vontade, é a nossa luz, né? É o nosso espírito. Agora, como a gente tem, né? A gente vive no mundo da forma e a gente vive num mundo dual, e a astrologia, ela é baseada nos opostos. Claro, a gente está vivendo num mundo dual, a nossa percepção é dual, e a astrologia, ela é uma ferramenta que nos traz a energia dos opostos para que a gente possa integrá-la e usá-la dentro da nossa realidade aqui. Mas eu gosto muito, e a minha visão da astrologia, ela sempre tende ao centro, ela sempre tende a você encontrar o seu Deus interior, a sua fonte divina, a sua conexão. E é com o Sol, principalmente, que nós fazemos isso. O nosso Sol é a nossa vontade, é o nosso centro de energia vital, é a nossa força de realização. E é importante, eu deixei a janela aberta e aí, de repente, a gente tem que ficar feliz que a cidade está com movimento, que tem muitas motos andando na rua, e a gente tem que agradecer todas as oportunidades de superação. Eu não sei se você já reparou, mas eu tenho reparado comigo, né? É que a gente atrai a realidade que a gente precisa para aprimorar a nossa percepção. O nosso espírito, a nossa energia vital, nosso Deus interior, ele é perfeito. Nós não viemos aqui para evoluir o espírito, e isso era um grande equívoco que até eu mesma tinha essa visão. Quando a gente fala evoluir o espírito. Não, a gente veio desfazer uma crença na nossa percepção de que nós estamos separados de Deus, da nossa fonte criadora. Esse mundo, que tal como nós o vemos, não é real. E o Sol é fundamental para a nossa identidade, para nós entendermos quem nós somos. Então, todo mundo que colocou aqui o seu signo é uma dica. Tem uma palavra-chave para o seu signo, é a porta de entrada para a tua percepção da tua luz e da percepção do que está na tua sombra, para que você faça o quê? Para que você escolha perceber a sua vida com base na luz que te ilumina. E a gente pode, né, dentro dessa visão, o Sol tem a ver com o processo do ego também, né? Tanto que ele tem como herói, não sei se eu já comentei, mas no meu curso de astrologia eu defino herói, vilão, força aliada e guardião para cada signo, para você entender como é que é isso dentro de você. Então fica mais fácil para as alunas absorverem os arquétipos. E o herói do Rei Leão, né, do Sol, que é a regência do Sol, ele rege Leão, é o Rei Leão. Então é aquela consciência plena, é aquela consciência de liderança, é aquela consciência de generosidade, de amorosidade, porque o verdadeiro líder é aquele que percebe o potencial do outro que até ele próprio ainda não percebeu. Então essa é a grandiosidade quando a pessoa desenvolve o seu Sol, porque o Sol é o seu espírito de liderança. Você tem o Sol para liderar a sua vida, e você vai liderar a sua vida conforme a energia que você escolheu, que você montou no seu roteiro. Nós chegamos aqui com um script para nós vivenciarmos. Isso é fato. O nosso mapa astral, ele é o nosso roteiro, o nosso projeto de viver. Agora,
a gente tem a possibilidade do quê? A gente vai falar, nossa, mas então e o meu livre-arbítrio? Onde vai? O seu livre-arbítrio vai na forma, na maneira como você vai experienciar esse roteiro. Algumas coisas, a gente sabe, a nossa vida é causa e efeito, é aquela lei da atração, aquilo que eu emano, aquilo que eu atraio, e o sol é que faz esse serviço na sua vida. Você tem essa percepção de quem eu sou, e essa energia vem muito do signo solar. É claro que todo mapa vigora, e a gente vai ver nessa série dos planetas cada função de cada um deles na sua vida, mas o sol, ele te dá essa consciência do que eu estou fazendo aqui, do quem eu sou, e o signo vai te dar a palavra-chave que te leva para as forças do bem e a palavra-chave que te leva para a tua sombra, né? E então, dentro dessa visão da regência do Sol, que é Leão, o velão de Leão é o Scar, é aquela consciência, é o egoísmo, é o autoritarismo, é o egocentrismo. E isso, a gente, quando fala de Sol, a gente tem que entender, uma pessoa que está vivendo a sua potencialidade, que está se realizando, ela não tem por que ser autoritária e arrogante. Porque arrogância e autoritarismo é defesa de quem não tem consciência do seu valor. Então, faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Todos os signos aqui do zodíaco que chegaram, comenta para mim se o que eu estou falando faz sentido. Porque então eu vou começar a explicar para você de Áries até Peixes quais são as palavras-chave para você anotar daquilo que é essencial no seu signo. Porque basta uma palavra para você ter em mente, né? Porque a gente tem uma missão que é trazer essa percepção, sair do ego, desfazer essa percepção equivocada de que nós podemos alguma coisa nesse mundo. E eu quero também trazer um comentário, porque eu tenho percebido que muitas pessoas que têm me mandado perguntas, que têm pedido ajuda, né? Até gostariam de fazer um mapa astrológico, mas parece que incrível. Tem muita gente desempregada, inclusive duas pessoas uma pessoa que ganhou o mapa do Dia da Mulher conseguiu emprego depois que fez aquele mapa. E olha que foi aquele mapa que foi aqui ao vivo, mas ela aproveitou. Então veja bem, o que você tem que fazer? Você tem que mudar aqui. Entendeu? Porque a realidade não está do lado de fora. A realidade, os planetas no céu, eles estão aqui dentro. Então o teu sol, ele vibra na sua mente, essencialmente. A sua mente se conecta com aquela força e aquele é o teu manual de instrução. Então cada um veio aqui com uma missão, né? Cada um veio aqui com uma missão de desfazer essa percepção equivocada que a gente tem desse mundo, porque esse mundo é criação insana da nossa ilusão de separação de Deus. Então, como a minha visão de astrologia ela é uma visão espiritualista, eu vou te dar aqui uma dica para você realmente sair da vibração, da escassez, da falta, da separação, da ausência, porque isso tudo é projeção da mente que está dividida, da mente que se desconectou da sua fonte. Então, quando você se conecta com a sua fonte, você se potencializa. Então, afirmações positivas vão ajudar você, mas não só são as afirmações positivas que vão ajudar você, é você se mobilizar tanto em pensamento como em sentimento para gerar novos comportamentos. O comportamento é o efeito e você tem que ir na causa. A causa está na mente. Para que você mude um comportamento, você tem que entender o que gerou aquele comportamento, que foi um pensamento com certeza de uma mente que, se é um comportamento insatisfatório, uma mente dividida. Então, para você que está no momento desafiador aí, que esse sol tá meio apagadinho, que tá meio o brilho não tá aí reluzindo, porque o sol é que te dá vitalidade. Se você vai procurar emprego com uma baixa estima, com os olhos sem entrarem brilhando, mesmo que você esteja realmente na escassez, mesmo que você esteja precisando de dinheiro, isso tudo é desafio. É desafio para você buscar o poder que está dentro de você.
Se você conseguir se conectar com esse poder, você vai transformar a sua energia e você vai mudar a sua realidade. É ou não é, Polly? Falando dela, ela entrou. Polly está na linha para mostrar, para comprovar que ao mudar a mente, ela conseguiu realizar a vontade dela. E ela só está fazendo isso me acompanhando aqui nessas lives. Então, pense bem, sabe? Como é que você está indo buscar? Como é que a sua energia está vibrando? Como é que o seu sol está brilhando? Acima de tudo, você tem que acreditar que dentro de você existe uma turbina de amor. Uma turbina capaz de gerar a energia para prover o universo, para mover todas as forças do bem. Nós não podemos nos deixar abalar por realidades falsas, porque por incrível que pareça, e hoje a gente tem a física quântica para mostrar para a gente que tudo que nós vimos é um espaço vazio, é uma realidade criada a partir do observador. E agora a reunião de pensamentos doentes, a reunião de pensamentos emitindo medo, culpa e dor, transforma e causa dramas, né, dentro da egrégora do mundo. E a gente tem incêndio na Catedral de Notre Dame, a gente tem incêndio, foi onde no Irã que eu vi a notícia, no mesmo momento. Por quê? Porque são os abalos, é a luz e a sombra tentando se valer no mundo. E o que vai fazer com que a gente não entre nessa vibração? A nossa luz. Nós só podemos cuidar do nosso espaço. Porque como é que funciona? Eu tenho o meu potencial de perceber a vida, eu tenho o meu sol, minha energia vital, a minha vontade, a minha capacidade de realizar aquilo que vai me dar sentido na vida. Então quando a gente tem lá o sol no nosso mapa, é isso, a gente tem que começar por ali, por aquela casa, por aquele signo, entender que é ali que está a nossa força. Então, o que agora a gente vai fazer? A gente vai dar algumas palavras-chave para cada um dos signos, para que a gente possa vibrar positivamente. Então, qual é a missão de Áries? Se você nasceu sob o signo de Áries, seu sol está brilhando no signo de Áries, tua missão é usar a sua energia para abrir novas fronteiras para sua vida. É para você ir buscar se realizar. Porque o que acontece? O que está na sombra de Áries? Libra. Então, a palavra-chave é abrir caminhos, apoiar, é aquela pessoa que é o soldado que vai com o facão abrindo a mata para que todo o batalhão siga atrás dele. Então, é um líder também, é um líder guerreiro. Agora, o problema é o seguinte, como equalizar toda essa força? Porque veja, o sol é o Dharma, é aquilo que você veio desenvolver. Não significa necessariamente, a menos que você tenha uma lua em Áries, que é o teu passado, que você já tenha essa energia desenvolvida. Então você veio equalizar, você veio trabalhar com a energia de abrir caminhos, de ir à luta, de trabalhar com essa energia vital para se, liderar, comandar, ajudar pessoas. Porque tudo é a respeito de pessoas nesse mundo. Vocês já perceberam que tudo que nós viemos fazer envolve pessoas? Então, se você não se dá bem com pessoas, você tem um problema. Então, você tem que aprender a se dar bem, não só com você, mas com todas as pessoas que você tem na sua órbita, que você atraiu para você. Eu já comentei em algumas lives que a gente é como os planetas. A gente tem, a gente escolhe atores, coadjuvantes, pessoas para estar com a gente na nossa vida, que são espíritos afins, pessoas que estão ali vivendo talvez muitas vidas com a gente e trocando experiências e muitas vezes liberando karma, trabalhando a questão do perdão. E tudo é sobre isso, esse mundo. A gente tem a grande função de aprender a perdoar aquilo que, na verdade, nós não gostamos, não reconhecemos como nossa verdade, como a nossa felicidade. E se você está em sofrimento, eu devo te dizer que quem está comandando a tua vida é o ego. Se você está com dor ou com culpa, você está dando poder ao ego. E é o ego, não é aquele ego da psicologia, entende? É aquele ego que comanda a sua percepção. É lógico que uma pessoa todos nós vivendo dentro do mundo dual, temos que ter discernimento. Nós temos que saber que se andarmos na rua sem olhar para os lados, a gente vai ser atropelado.
Mas o que eu estou falando aqui é a percepção que dirige as escolhas. É aquela percepção que faz com que você resolva os seus conflitos com amor e não com dor. É aquela percepção que faz você perceber que você atraiu aquele ator, aquele cenário para sua vida. E é tua responsabilidade mudar isso, caso isso não esteja te satisfazendo. E como é que você dissolve isso? Não tem outra alternativa que o perdão. Aí as pessoas, nossa, mas perdoar é muito difícil, como é que eu faço? Mas não estou falando que é o perdão do ego. Porque o ego é assim, você culpa a pessoa por ela ter te feito sofrer, depois você vai e perdoa. Não é assim. Você simplesmente entende que você criou aquela realidade. Se aquela realidade foi você que criou, então você é o criador, então você pode desfazer. E ao desfazer, você vai estar perdoando não ao outro, mas a si mesmo. E essa é a grande coisa. Quando você entende isso, trabalhando com as ferramentas da astrologia e usando, por exemplo, a sombra de Áries é Libra, como que você vai conseguir equalizar? Você vai ser um guerreiro, você vai ser uma pessoa que vai abrir caminhos, mas nunca desconsiderar o seu eixo de apoio, que é o outro. Nunca desconsiderar que é necessário harmonia, diplomacia, equilíbrio, porque o fogo, né, que impulsiona Áries, pode fazer um desastre nos seus relacionamentos. Pessoas impacientes, nervosas, intolerantes, tanto que o vilão de Áries é a intolerância zero. Então você tem que usar essa habilidade, né, que é todo ariano é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito espontânea, então tem que usar um pouco da introversão de Libra para poder saber a hora de calar. Então essa a palavra-chave, é abrir caminhos, e a experiência que precisa ser desenvolvida, que eu chamo de guardião, é a diplomacia. Então, se você tem essa consciência, poxa, eu estou hoje muito para fora, então tá na hora de eu olhar um pouquinho para dentro. Como é que eu tô? Como é que eu tô conectado com a minha fonte? Eu tô feliz, eu tô bem, eu tô contente, eu tô em paz. Se não tô, é o ego que tá comandando. E aí desplugou. Você passou a ter mais importância, o seu ego passou a ter mais importância do que a força do amor dentro de você. E se não há amor, não há solução para os nossos problemas. Se não há perdão, não há como dissolver um conflito. E essa é uma fórmula mágica, só que não é fácil, não é simples, porque você tem que retirar do mundo aquilo que você colocou nele. Tá difícil, gente? Fala pra mim se tá difícil entender isso aqui, se tá fácil, se vocês estão captando essa ideia. E eu vou passar para o signo de Touro. Coloque aí os comentários, se estiverem gostando, ponham corações para eu saber. Tá? Quem entrou e não colocou o seu signo, por favor, a gente está fazendo aqui uma enquete se a gente tem todo o zodíaco ou se está faltando alguém. Bom, Touro e Escorpião. Eu vou falar as dualidades porque justamente eu quero integrar isso. Touro e Escorpião. Touro é o corpo. Touro é a matéria, é o dinheiro, é o sustento, né? Tá fácil de entender? Ai, que bom! Pelo menos estou tentando ser bem didática. E o Escorpião, ele é justamente a morte do corpo, né? Então, quando a gente está falando em Touro, é a responsabilidade do Touro de viver na matéria. E qual é essa responsabilidade? Gente, é incrível. Você não pode viver na matéria sem entender que a matéria não existe. Você tem que entender na matéria e dar o valor para a matéria, que é enquanto ela está servindo de uma ilusão de reparação, uma ressignificação. Esse corpo, na verdade, não existe. E às vezes a gente dá um valor enorme para o corpo. A gente torna o corpo o nosso ídolo e ele começa a comandar a nossa alegria, a nossa vontade. E aí a questão, assim, dos exageros alimentares, dos exageros de beleza, ou é aquela pessoa que cultua demais o corpo e esquece que tem dentro dela, na verdade, é aquele, como se diz, o verdadeiro culto ao ego. E isso faz com que você vire uma escrava do corpo. E aí para isso a gente tem Escorpião, né? Para você entender que o corpo não é nada. Ele é um veículo só. Parece que existe um tempo linear em que você está aqui vivendo esse corpo, porque dentro do universo holográfico, que é a forma como eu entendo, né? A gente tem tudo já aconteceu. Presente, passado, futuro, tudo já aconteceu. Mas aqui, nessa faixa de tempo
em que o nosso mapa astrológico está nos ajudando a reconhecer o que nós viemos limpar, porque veja bem, a gente está aqui limpando a nossa percepção. Conheço os taurinos que só Deus. Então, e aí é o teu negócio, né? Uma das características do touro é a obstinação. Ele tem que fazer vingar, é a semente que cai na terra e tem que criar raízes. Para que essa energia? E nós temos todos os 12 signos no mapa, hein, gente? Nós temos todos e nós vibramos em todas essas energias, cada uma dentro de uma casa, tomando conta de uma área da nossa vida. Então se você está falando, conheço com os taurinos que só Deus, com certeza você tem touro em algum lugar naquela área, você é taurina, entendeu? E isso é importante você perceber que touro e escorpião, a maior lição que precisa é desapego. Não dá para se apegar nesse corpo porque ele morre. E não dá para acreditar que a morte é real porque na verdade o espírito é eterno. Você entendeu a lição desses dois? Eles estão vivendo uma experiência no corpo, mas tem que entender que esse corpo não é real. E que o que vale, e aí a importância do sol é de entender que o espírito é eterno. Então quando a gente vive, a gente começa a ter um pouco mais de consciência da nossa totalidade, da nossa unicidade com Deus, a gente deixa de sofrer pelos desejos do corpo e a gente deixa de sofrer pelo medo da morte. Então é importante a gente entender essas dualidades e se colocar, e o nosso sol é que vai fazer toda essa conciliação, né, de todas essas energias. Então, palavra-chave de touro: será que eu estou valorizando demais a matéria e esquecendo que eu sou um espírito eterno? O escorpião: será que eu estou valorizando demais o poder e o controle? Porque veja, aí é aquela troca, né? O medo da perda do corpo tá lá no escorpião, entende? E isso é muito interessante quando a gente associa e a gente vê que isso tudo é uma oportunidade da gente refazer a nossa percepção. Que o quê? O corpo? O corpo, ele está aqui servindo a um propósito. Um propósito de ajudar você a perceber, através das suas experiências, as necessidades que você tem de perdão. Fica muito complicado entender assim? Então é isso. A gente tem uma única função nesse mundo, que é ressignificar a nossa percepção, aprender a perdoar os nossos erros e usar o que nós sabemos do nosso autoconhecimento para viver o melhor possível enquanto estamos aprendendo que não estamos separados, enquanto que estamos lembrando que nós somos um com o cosmos, um com o Criador. E isso é que faz com que o seu brilho nos olhos volte. É isso que vai fazer você ir na sua entrevista de emprego e mostrar que você confia nessa força que te alimenta. Se você não confia nessa força que te alimenta, aí fica muito difícil, porque nem o universo consegue te trazer aquilo que você deseja, né? E aí a gente tem a missão de Gêmeos e de Sagitário, que é a comunicação, que é a troca, é o compartilhamento, né? Os Gêmeos é aquela curiosidade. Então, a missão de Gêmeos é justamente levar a palavra, levar a comunicação, ajudar nesse processo. E a missão de Sagitário é tornar essa comunicação mais elevada, com a maior consciência do que está se trocando. Não é só conversar para jogar fora. O Sagitário, ele gosta de conversar sério, ele filosofa, ele traz isso. Então esses signos, quando o Sol está nesses signos, você tem dentro da sua missão aqui nesse campo, aprender, gerar experiências onde você pode usar a comunicação. E você pode ter isso de uma forma mais simples e casual ou mais complexa e onde envolve pesquisas, onde envolve, então, um Gêmeos fica feliz em fazer um workshop de final de semana. Um Sagitário quer fazer um MBA fora do país, porque afinal de contas tem mais prestígio e tem mais reconhecimento. Todos os dois estão buscando conhecimento. Então é isso que você tem que entender, que o seu brilho vai estar começando ali, por aquela área. Então o Sol vai te dar a dica, até mesmo do trabalho que você exerce, que vai trazer essa satisfação. Depois a gente tem Câncer, que o Sol em Câncer é a família, né, que é a base, é o útero. E tem, por outro lado,
o Capricórnio. Então o Câncer, ele é a questão da proteção, de guardar dentro do útero, porque está gerando uma vida ali. E o Capricórnio é aquela casca grossa, porque tem medo de mostrar a sua fragilidade. Então, qual é a missão de Câncer? É proteger, é cuidar da vida. E o Capricórnio, o que é? É fazer com que essa vida se exponha ao máximo ao mundo, para que ela possa cumprir o seu propósito. Vocês estão entendendo? Então, eles precisam interagir. Um Capricórnio não pode deixar a sua sensibilidade de lado, e o Câncer não pode deixar a responsabilidade de fazer escolhas conscientes e parar de mimimi, parar de responsabilizar o outro pela sua, por estar naquela função ali, de ficar ali cuidando, protegendo, entendeu? Então é isso que é importante que vocês compreendam, que cada signo tem sua missão, a luz e a dificuldade, que é o signo oposto. Então você tem que aprender, e justamente o que significa isso? Que você vai atrair as pessoas certas para sua vida, para você aprender essas lições, porque você não consegue ver, você precisa do outro para te mostrar isso. E aí você culpa o capricorniano de ser autoritário, e aí você culpa o canceriano por ser chorão. Entende? Então é isso que a gente tem que assumir a responsabilidade. Está tudo dentro de nós. Nós precisamos do outro para nos vermos e fazer com que a nossa vida realmente cumpra o seu propósito aqui. E o mapa astrológico, ele dá o roteiro. Agora, a forma como você vai viver isso com consciência é muito diferente, porque você pode ser feliz mesmo estando no caos. Você pode estar em paz mesmo procurando emprego, porque você tem uma força dentro de você que faz você acreditar. E o problema é o seguinte, o ego vai falar, olha, você tá ferrado, o mercado tá competitivo, você não tem todas as habilidades, você tá fora do mercado há tanto tempo. São tantas vozes te pondo para baixo, que o resultado é ficar para baixo, né? Então isso é importante você perceber. Depois de Câncer a gente tem o Leão e o Aquário, né? E o Leão é justamente o signo que é regido pelo Sol. Então é aquele líder magnânimo ou Scar nojento que a gente encontra na nossa vida. Vai depender do quê? Do quanto ele se ama, do quanto o amor da fonte está vibrando dentro dele. Então sem amor, gente, não há solução. E não é o amor do relacionamento do namorado ou é o amor de Deus que eu tô falando. Então a gente não pode realmente negligenciar essa unicidade. Quando a gente se vê sofrendo é porque a gente está se percebendo separado e distante da fonte que nos dá todo o amor que a gente precisa, toda a energia que a gente precisa para ser feliz, independente das circunstâncias. E as circunstâncias, quando ruins, precisam ser perdoadas, porque foram nós que criamos. E o Aquário é a questão do coletivo. Se o Leão é o indivíduo, o Aquário é o coletivo. Então eu nem posso ser muito egocêntrico, ou eu não posso também me negligenciar e achar que só o coletivo é que vai estar valendo. Eu não sou a parte do outro, nós somos um. Então, o que acontece? O Aquário, ele tem esse sentimento de exílio, o exílio do Sol, do menor abandonado, ele tem um sentimento de rejeição que é intrínseco, e o Leão tem um sentimento de arrogância que é intrínseco. Então tem que unir. Aí as pessoas da nossa vida vêm pra gente aprender o quê? Amar e perdoar a nossa projeção que está no outro, né? E aí a gente tem Virgem e Peixes, que esse eu acho um eixo fantástico, porque é o eixo que nos põe na vida cotidiana, que nos põe para viver o processo, que nos põe na lógica, que nos põe na nossa rotina de vida, mas que não pode ser de jeito nenhum desconectada da nossa espiritualidade. Então, quando Peixes não tem o lado virgem ali para poder fazer as coisas acontecerem, se perde, porque o universo é imenso. E quando o Virgem não se conecta com Peixes, se perde, porque o mundo não é feito de lógica, nem de processo, nem de planilha Excel. Entendeu? Então é essa junção dos opostos é que vai fazer esse entendimento dual entrar no eixo e você conseguir viver a sua vida com equilíbrio. Bom, foram todos os 12 signos.
E eu quero saber, boa noite Flavinha, boa noite Ana, boa noite, a Polly já tinha falado. Como é que tá, gente? Eu tô vendo que já a gente teve aqui uma redução de pessoas na live, eu quero saber se foi interessante, se valeu a pena. Eliane, boa noite. E eu queria agradecer aqui, saber se vocês têm perguntas sobre isso. Pode passar só a palavra-chave de cada signo? De todos, de novo? Ai, Jesus. Mas são 12, peraí. Áries é o guerreiro, abrir caminhos. Libra, conciliação, diplomacia, tem que unir isso. Touro é a matéria, aprender a lidar com o corpo e entender que a morte não é real, nem o corpo e nem a morte. Então tem que viver essa experiência compreendendo que ela é uma ilusão, não viver sucumbido às vontades do corpo. Essa é a verdadeira consciência. A consciência que nos dirige ao todo é a consciência da nossa unidade, da nossa unicidade com Deus. Não a consciência do ego que vai dizer que nós somos separados, ou que somos touro, ou que somos escorpião. O Gêmeos e o Sagitário, as palavras-chave dos Gêmeos é o conhecimento, é a troca, é a flexibilidade. E o Sagitário, ele é aquele conhecimento mais de um ponto de vista filosófico, espiritual, aquele que vai buscar pesquisa, metafísica. Então são os sentidos dos ideais. Profundas palavras-chave de Escorpião. Sim, todo Escorpião, exato. Depois a gente tem Câncer e Capricórnio. Câncer, família, útero. Capricórnio é o exercício do propósito. Então, eu protejo a vida para que essa vida tenha um sentido claro. E o único sentido claro que nós temos nesse mundo é desfazer as nossas ilusões que estão sendo projetadas e a gente transforma elas em experiências. O karma é o vazio da alma transformado em experiência, para que aquela experiência nos traga a aprendizagem de quem nós verdadeiramente somos. E para fazer isso, só aprendendo a amar e perdoar. Vocês podem fazer várias pesquisas, entendeu? Onde há conflito, a única solução que pode dissolver o conflito é o amor. A rebelião, a raiva nunca é um bom resultado. A raiva nunca é um elemento positivo na nossa vida. E aí é uma grande lição para o Áries, que tem muita raiva quando não usa a energia de Libra para equalizar. Depois de Câncer e Capricórnio, Leão e Aquário é a liderança do eu e a consciência social, né? Então isso tem que estar unido nesses dois signos. E o Virgem e o Peixes, o Virgem é a rotina da vida, o cotidiano, e o Peixes é a espiritualidade. Não dá para viver uma vida aqui sem a consciência de que nós temos um todo que nos guia. Não dá para viver esse todo aqui, nessa dualidade, se a gente não conseguir colocar a nossa vida em ordem. Mas nunca de um ponto de vista isolado, nem Virgem e nem Peixes. Tem que estar sincronizado esse nado, né? E é isso. Então, agora, o que eu quero de vocês? Que vocês coloquem para mim um joinha se fez sentido, que vocês coloquem para mim se essa live valeu a pena para você, se você tá saindo daqui com alguma aprendizagem, se você pretende, a partir do que você ouviu aqui hoje, fazer um novo dia amanhã para você. E eu quero para você que está procurando um emprego, que está procurando se firmar, tenha uma frase que para você vai ser muito positiva para você resgatar esse brilho interior. Diga assim: o amor de Deus é o meu sustento. Então, quando você coloca o seu sustento vindo dessa fonte de amor, o resto é presente. O resto é resultado, é a atração daquilo que você emanou. E isso é importante, que você viva vibrando essa positividade, esse amor, né? Para que você construa aquilo que você deseja para você. Tá bom? Então, assim, eu queria, assim, quais são as atitudes? Eu queria que você marcasse aí pra você. Importante, qual é o comportamento que você sacou que tá impedindo você de ter brilho nos olhos? Qual é a pessoa que você sacou que você tem que perdoar e emanar? E não é assim, aquele perdão de esperar que o outro compreenda que você perdoou. Nem importa se o outro vai entender ou não vai entender que você perdoou. Importa que você limpe essa energia de culpa, dor e raiva dentro de você. Limpa isso. Limpa, porque é a única maneira de você limpar e para poder entrar o amor de Deus no lugar dessa dor que está aí. Então, escolha perceber a vida com amor. Você vai ver que o resultado
Se você vier na live da semana que vem me dar um feedback, se você passar esta semana pensando, mudando a sua percepção desta maneira, e na semana que vem você vem e me conta que resultado você teve. Entendeu? Praticando isso. 5 minutos de meditação é suficiente para você, na disciplina, criar o hábito de buscar essa paz. Tá bom? Bom, meus amores, nós estamos aqui chegando ao fim da nossa live de hoje. Eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Gostaria que vocês comentassem aqui se vocês vão ter alguma ação efetiva. Lua Branca, seja bem-vinda, meu amor. Como você está? Espero que você esteja muito bem. Eu amo quando vocês voltam, gente. Eu fico tão feliz, principalmente quando vocês me contam se vocês estão bem, se vocês estão melhores. E me ajuda a compartilhar essa live, me ajuda a compartilhar a página do Faça Seu Céu Brilhar para que mais pessoas saibam. Em breve eu vou estar trazendo novidades para vocês dos meus cursos e meus atendimentos estão aqui disponíveis. A gente ainda tem uma sessão aí para quarta-feira da semana que vem na promoção para a lista VIP. Então, é isso daí. Eu quero agradecer, quero que vocês escrevam. Ai, muito bom hoje, Sandrinha, que bom. Coloquem para mim uma ação, gente, uma coisa que vocês vão mudar na vida de vocês essa semana. Pode ser uma meditação, se comprometer a 5 minutos. 5 minutos é suficiente para mudar a vibração. E focar nesse amor, sentir esse amor. Eu fiz uma live uma vez que eu fiz um exercício, até vou ver se o Adolfo faz uma edição e eu coloco para vocês, para ajudarem vocês nesse exercício, desse ensaio mental, tá bom? Então, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem. Façam seu céu brilhar, seja a luz que ilumina o caminho da sua missão.